Elvira escuta Hermínia falando com Karina e Manuela sobre a maldição que faz com que todos os namorados de Matilde morram. Ela exige saber a verdade a respeito de Matilde. Durante o julgamento, o promotor pergunta a Josefina o que ela tem a declarar sobre os crimes dos quais é acusada. No entanto, Josefina afirma ser Regina Soberon e se dirige a ela como Josefina, pedindo que ela devolva sua filha, fazendo-se passar por louca. O advogado solicita então que seja realizada uma avaliação psiquiátrica na ré. Renata e Jerônimo não duvidam que Josefina esteja realmente desequilibrada, dada a gravidade de suas ações. O juiz interrompe a sessão e autoriza a realização de uma avaliação psiquiátrica. Com base no diagnóstico, o processo será retomado. Marina informa que a mão direita de Carlos quase sofreu queimaduras de 3º grau e que a recuperação da pele levará muito tempo. Matilde sugere que interrompam o namoro até que Carlos se recupere. Lázaro pede que Matilde abandone essa história de maldição, o que desperta a curiosidade de Marina. Matilde explica que todos os homens que se apaixonam por ela acabam mal, como é o caso de Carlos agora. Marina aconselha a Matilde a deixar essa ideia de lado, pois isso só a faz sentir-se angustiada e responsável por algo que não tem relação com ela. Mesmo assim, Matilde insiste que por culpa dela, Carlos não poderá fazer as misturas do vinho, o que atrasará o trabalho. No entanto, Carlos assegura que encontrará outra pessoa. Lázaro lembra que Carlos prometeu ensiná-lo tudo o que sabe e destaca que muitas vezes das situações ruins surgem boas oportunidades. Ezequiel comenta com Augusto que o sarmento da Bonita está se desenvolvendo bem. Augusto questiona se Ezequiel tem certeza de que é o sarmento que ele queria. Ezequiel confirma. Augusto observa que os brotos estão um pouco diferentes, mas ainda são muito pequenos para serem identificados corretamente. Augusto informa que decidiu importar sumo da Europa da mesma uva que Rafael cultivou, sem se importar com o custo elevado, pois o vinho renascer em ti não pode esperar. Regina não acredita que Josefina tenha perdido o juízo e Renata compartilha da mesma opinião, lembrando que quando a visitou ela estava lúcida. No entanto, Jerônimo observa que é necessário aguardar o resultado da avaliação psiquiátrica. Julieta liga para Matias pedindo uma conversa sobre César e marca um encontro na empresa. Guizar diz ao juiz e ao advogado de Josefina que ela é uma mulher astuta e por isso conseguiu enganar as autoridades. O advogado argumenta que Josefina não está bem, sendo vítima ou de sua maldade ou de sua inteligência excessiva e tem o direito de ser julgada conforme seu estado mental. O juiz garante que após a avaliação psiquiátrica tomará a decisão sobre o processo e consequentemente a sentença. Guizar exige que o perito mais qualificado conduza a avaliação, pois acredita que Josefina finge estar louca para alterar o rumo de seu destino. No hospital, Honório e Constança repreendem Roberta por não ter ficado ao lado de Gonçalo. Roberta justifica que estava na cafeteria enquanto Gonçalo dormia e reclama por sempre ser julgada, mas assegura que pode provar que estava cuidando de seu pai. Ela comenta que provavelmente viram sacolas com presentes no quarto, já que pela manhã ela foi comprar roupas para que Gonçalo ficasse confortável e bem vestido. Constança pede desculpas, explicando que viu os presentes, mas acreditou que fossem de Regina ou Renata. Roberta destaca que ninguém espera dela um gesto de afeto, mas garante que se importa com a saúde de Gonçalo, mesmo que não acreditem, e em seguida se retira. Constança acha que agiram de forma injusta com Roberta, pois ela tem mostrado que se preocupa com Gonçalo, mas Honório ainda tem suas dúvidas. Honório e Constança ficam indignados quando Adriana liga para dizer que Josefina será submetida a uma avaliação psiquiátrica. Julieta comenta com Matias que a presença dele está causando muito estresse em César, prejudicando sua saúde, por isso ela veio apresentar uma proposta para ajudar César. No hospital, Roberta ouve Honório conversando com todos sobre como a aparente loucura de Josefina acabou sendo vantajosa para ela. Renata comenta o fato de Josefina ser acusada de tantos crimes e se passar por Regina. Internamente, Roberta se pergunta como Josefina consegue sempre alcançar seus objetivos e questiona se alguém tem dúvidas de que essa mulher está completamente desequilibrada, pois só uma pessoa desequilibrada faria o que ela tem feito. Jerônimo destaca que Josefina possui uma mente excepcional. Roberta afirma que ela tem uma inteligência brilhante, mas está mentalmente doente e admite que para ela tanto faz se Josefina for para a prisão ou para um hospital psiquiátrico. Renata concorda que enquanto Josefina estiver longe e não puder fazer-lhes mal, não importa onde esteja.
No pátio da prisão, Branca observa Josefina fingindo estar desorientada. Josefina se aproxima dela e diz que já deu o primeiro passo, mas agora precisa da ajuda de Branca. Ela quer saber quais são as perguntas feitas e como os testes funcionam. Branca explica que ela precisa convencê-los de que todos os seus crimes foram cometidos enquanto estava em um estado de inconsciência, quando seu instinto mais primitivo foi o único motivador de suas ações. Ela garante que esse comportamento e o papel de Regina Soberon serão o que fará com que a considerem louca, mas ela precisa agir dessa forma o tempo todo. Julieta sugere que finjam que ela é namorada de Matias, enquanto Adriana finge ser namorada de César, para que ele fique mais tranquilo. Adriana, embora não goste da ideia, admite que é uma solução adequada. Matias deixa claro que não concorda, mas aceita entrar nesse jogo, esperando que César não descubra a mentira. Quando encontra Elvira na fazenda, Carlos explica que teve um pequeno acidente, mas por descuido de sua parte. No entanto, Elvira diz que isso ocorreu por causa da maldição de sua noiva. Carlos, irritado, pede que sua mãe não repita isso, afirmando que não tem relação alguma com essa superstição. Elvira comenta que soube de outros acidentes dele. Lázaro e Matilde se afastam para deixar Carlos e Elvira conversando a sós. Carlos proíbe sua mãe de afirmar que os acidentes são culpa de Matilde e critica por ainda acreditar nessas superstições. Elvira insiste que há evidências nesse caso e Carlos responde que são apenas coincidências e mesmo que sejam indícios, ele está disposto a correr o risco por amor a Matilde. Matilde pensa que prefere morrer a ver algo acontecer com Carlos. Lázaro sugere que ela pare de ouvir a conversa e alerta que se continuar com esse pensamento, Carlos vai acabar se afastando. Ao receber a visita de Adriana, César apresenta Benjamin e os dois fingem que não se conhecem. Benjamin comenta que, pelo que entendeu, ela é namorada do seu filho e ninguém mais, e Adriana confirma. Enquanto César vai preparar cappuccinos, Adriana explica a Benjamin que Julieta já conversou com ela e Matias e avisa que vai se passar por namorada de César enquanto for necessário. Matias vai se fazer passar por namorado de Julieta para que César não o perceba como rival e fique mais tranquilo. Benjamin agradece profundamente, desejando que Deus recompense a todos pelo que estão fazendo por César. Ele expressa estar tocado, pois ainda existem pessoas boas no mundo. Um paciente paga Álvaro pela receita de um remédio para o estresse e Álvaro avisa que, na sua ausência, recomendará o Dr. Sintra. Leôncio liga para Álvaro e comenta que Matilde disse algo estranho, afirmando que a noiva que vai se casar é viúva, mas não é. Álvaro deduz que Carina já sabe que ele está vivo e mesmo assim vai se casar e agora promete se vingar dela. Lázaro, Carina e Manuela estão na cozinha conversando tranquilamente quando escutam gritos de Carlos e correm para ver o que está acontecendo. Eles encontram Carlos agitado com Elvira e Matilde, disputando para ver quem vai alimentá-lo, pois ele está com as mãos enfaixadas. Carlos recusa a ajuda de ambas e pede para Lázaro cortar a carne para ele, pedindo que parem de tratá-lo como se fosse um bebê. Elvira considera ficar na fazenda para cuidar do filho, mas Carlos insiste para que ela volte para a casa de Carina, deixando claro para todos que se precisar de algo pedirá. Gansa ouve Josefina falando sozinha, dizendo que está se fazendo passar por Regina Soberon, mesmo que a odeie. Gansa avisa Josefina que antes de ser mandada para o manicômio, ela mandará para o outro mundo e afirma que Josefina vai trabalhar para ela. Uma agente chega e ordena que Gansa retorne à sua cela, ao mesmo tempo em que avisa Josefina que quer dinheiro em troca de proteção. Josefina promete que assim que sair a sentença dará dinheiro a ela, mas na realidade não tem intenção de pagar nada. Renata se despede de Gonçalo e diz ao pai que Regina ficará com ele, admitindo que naquele momento não é a melhor companhia, pois ouvir tudo o que a mãe disse e relembrar o pai a afetaram profundamente. Regina garante que o pai dela foi uma excelente pessoa. Cometeu um erro, mas apesar de tudo amou muito. Além disso, não tem dúvida de que Renata herdou a bondade dele. Regina dá uma foto de Roberto para Renata, para que ela nunca se esqueça do pai. Renata, tocada, diz que adoraria tê-lo conhecido e agradece a Regina. Renata então afirma que seu pai foi um homem bom e se chamava Roberto Gamba. Surpreendentemente, Gonçalo afirma que seu pai é ele. Regina e Renata, surpresas, ficam radiantes com a reação de Gonçalo. Na sala de espera, Matias pergunta a Roberta como ela está. Surpresa, Roberta admite que ele é a primeira pessoa a se importar e responde que está mal como todos. No entanto, tem que aceitar que Josefina não é sua mãe, embora a amasse como tal.
Matias sai para pegar um café e Jerônimo pergunta se ela se lembra de sua infância, citando que ao ver a foto de seu pai, Renata reviveu várias lembranças. Roberta explica que as duas não veem o pai desde que tinham 1 ano, mas Jerônimo observa que ao ver a foto de Roberto, Renata recordou detalhes de quando Roberto brincava, cuidava e abraçava ela. Roberta, no entanto, diz não se recordar dessa fase. Matias volta com o café e comenta que Renata se lembra. Em silêncio, Roberta reflete que Roberto amava a Renata e desprezava ela, e que Renata deve ter guardado essas memórias por ter convivido mais com ele. Matias, Roberta e Jerônimo ouvem uma enfermeira chamar o médico para o quarto de Gonçalo e vão verificar o que está acontecendo. O padre pergunta se Antônio gostaria de fazer o treinamento do seminário fora da capital, e Antônio diz que sim, mas precisa avisar as autoridades, prometendo seguir as orientações do padre. O médico transmite a boa notícia de que o cérebro de Gonçalo começou a reagir e que, diante de um estímulo externo, ocorreu a resposta esperada. Matias, em tom brincalhão, comenta que seu pai estaria morto se não tivesse reclamado o direito de ser o pai da princesinha dele. Roberta, em seus pensamentos, reflete que Renata é sempre a preferida, a mais adorada por todos, e se questiona se Josefina teria tirado a vida de Roberto porque ele não amava a filha dela da mesma forma que amava Renata. No entanto, acredita que caso Roberto tivesse sobrevivido, também teria desenvolvido afeto por ela. O médico explica que a recuperação de Gonçalo será gradual e Jerônimo pergunta se há algo mais a ser feito. O médico explica que, por ser um paciente tão querido, Gonçalo tem mais chances de recuperação e pede que cada um faça a sua parte. Roberta admite que gostaria de ter ouvido Gonçalo falar e Regina tranquiliza, afirmando que em breve ela também ouvirá. Antônio se surpreende ao saber o nome da cidade para onde irá, comentando que era exatamente para lá que ele desejava ir. O padre esclarece que ele viajará acompanhado de um sacerdote que ajudará o padre Severino enquanto ele se recupera. Matias avisa ao pai que, para evitar ciúmes, seria bom também falar com ele, o que Roberta confirma. Regina observa que Gonçalo ficaria emocionado de ver os 3 filhos disputando seu afeto. Jerônimo se sente feliz ao ver todos reunidos como uma família unida e sem conflitos. Regina sugere que quando Gonçalo sair do hospital deveriam voltar para casa, já que ele tinha esse plano e acredita que seria uma ótima oportunidade para fazer a mudança enquanto ele está no hospital. Roberta assume a responsabilidade e se oferece para organizar também as coisas de Renata. Regina reconhece o quão sortuda é por ter Roberta ao seu lado. Roberta avisa que trouxe algumas coisas no carro que Renata deixou na casa de Regina e se oferece para levar ao apartamento dela. Renata pergunta se não poderia ser feito agora, mas Roberta explica que o carro está muito distante. Marina comunica ao tio que a pneumonia está começando a melhorar. O padre pergunta quanto tempo mais ele terá que permanecer no hospital, pois há muitas pendências na igreja. Marina informa que recebeu um comunicado dizendo que na próxima semana um sacerdote será enviado à cidade. O padre questiona se será substituído. Marina esclarece que o sacerdote virá ajudá-lo até que ele se recupere e possa retomar suas atividades. O padre fica mais tranquilo após ler o comunicado. Marina também avisa que o médico substituto já está a caminho e que ela partirá logo em seguida. Ao chegar em casa, Adriana pergunta a Honório e Constança sobre o estado de Gonçalo e eles confirmam que Matias ligou para dizer que Gonçalo abriu os olhos e falou. Adriana, por sua vez, conta que estava na casa de César e precisa discutir com eles um assunto muito delicado para o qual precisará de apoio.